E para a nossa primeira palestra, eu já gostaria de convidar aqui para o palco a Kelly Reis. A Kelly Reis é Head de Agilidade Organizacional e traz para a gente aqui um tema bem interessante: Officeless and Anywhere. Kelly, seja muito bem-vinda aqui conosco. Fica à vontade aqui em compartilhar esse super conteúdo. Bom dia, Angélica. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar então sobre Officeless e Anywhere. O que você precisa desaprender e aprender para liderar os times de alta performance do futuro? Eu sou a Kelly Reis, Agility Leader na Globo, também sou professora no Mackenzie e vocês podem me encontrar aqui nas redes sociais, LinkedIn e Instagram. Eu vou começar falando sobre os dados do trabalho remoto pelo Brasil e pelo mundo. E eu trouxe alguns dados aqui de duas pesquisas bem bacanas que foram feitas recentemente, né? A primeira aqui, do Google Workspace, sobre o futuro do trabalho remoto no Brasil, e também da Buffer.com, que criou o State of Remote Work, com dados super interessantes. Sobre essa amostra, a gente teve aqui uma amostra bem diversificada, com 897 entrevistas no Brasil e 2.246 entrevistas ao redor do mundo, em 28 países, uma amostra bem interessante. Sobre a produtividade, a gente já descobriu algo que nós sabíamos, nós temos trabalhado muito mais durante essa pandemia. E quando a gente olha aqui para a média mundial, 45% das pessoas, elas relatam que elas estão trabalhando mais do que antes. Se a gente comparar com os brasileiros, 62% das pessoas têm essa percepção. Então, os brasileiros, eles realmente trabalham um pouco a mais aqui, os dados não mentem. E quando foi feita a pergunta aqui se as pessoas ao redor do mundo elas têm feito mais reuniões, 52% das pessoas disseram que sim. Tenho certeza que se essa pergunta fosse feita aqui para nós brasileiros, a gente com certeza ia ter um número maior. Sobre as conexões, embora 16%, né, das pessoas ao redor do mundo, elas disseram que elas sentem, né, muita solidão durante esse período de pandemia, do trabalho remoto, 97%, embora ela sinta essa solidão, 97%, ou seja, quase a totalidade aqui, recomendaria sim o trabalho remoto para algum amigo. Então, aqui os benefícios, eles acabam, né, superando aqui o ônus. E, no caso dos brasileiros, né, 75% disseram que sim, foi fácil manterem-se conectados aos colegas. Ou seja, os brasileiros, nós damos um jeitinho da gente manter as nossas relações, as nossas conexões, que é super bacana. E o que as pessoas mais valorizam aqui, quando a gente fala do trabalho remoto? No Brasil, em disparada, assim, em primeiro lugar, o tempo de deslocamento, né? A gente não perde mais aquele tempo enorme no trânsito, seguido da rotina participativa com as suas famílias e a flexibilidade de horários e também ter mais foco. Quando a gente olha, compara, né, com os profissionais ao redor do mundo, né, em primeiro lugar vem a flexibilidade de horários, né, que para nós ali fica em terceiro, e olha que interessante, em segundo lugar, a flexibilidade para poder trabalhar de onde a pessoa quiser. E eu acho que isso é algo que a gente não explora muito ainda, mas as pessoas ao redor do mundo já descobriram. Seguido aqui por não ter que se deslocar, percebam que é diferente do tempo de deslocamento e não ter que se deslocar ou não, é bem diferente aqui a nossa percepção, e também o tempo com a família. Então, percebam que as pessoas valorizam, sim, mais tempo de qualidade com seus familiares, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E que, sim, menos tempo de deslocamento é igual a mais tempo para fazer o que a gente gosta, né? Seja ficar com a família, fazer uma atividade física, enfim, algum hobby, estudar.
E as desvantagens? Desvantagem, acho que número um no Brasil aqui, as pessoas sentem muita falta daquele cafezinho, aquele papo de corredor, ter aquela conexão com as pessoas, também aqui nas reuniões presenciais, seguido da infraestrutura que as suas empresas, né, proporcionam, e de fazer aquele momento de descompressão mental. As pessoas têm muita dificuldade de se desligar. E quando a gente olha para os profissionais ao redor do mundo, esse é o número um, né? O fato número um, assim, as pessoas têm dificuldade de se desconectarem, seguidos aqui da dificuldade de colaboração e comunicação, solidão, eles sentem mais solidão do que a gente, e também interrupções em casa. Então, percebam que comunicação e colaboração continuam sendo um desafio das equipes. Por que eu digo que continua? Porque antes, quando a gente estava no modelo presencial, isso já era um desafio dos times. E não é que o modelo remoto trouxe isso, né? Isso simplesmente se manteve. E o que os agilistas têm a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, né? Porque através da agilidade do nosso trabalho, a gente está sempre buscando novas maneiras de conectar as pessoas, fazer com que as pessoas colaborem, que elas criem modelos de trabalho mais ágeis, enfim, mais eficientes, mais produtivos. Então, é uma super oportunidade para a gente atuar aqui. O futuro das empresas, a gente, olha que interessante, 71% das empresas no Brasil, elas já decidiram que elas vão seguir no modelo ou remoto ou híbrido, né? A maioria aqui, em torno de 44%, escolheu o modelo híbrido. E quando a gente olha ali o lado das empresas que não querem saber de remoto, né, a gente tem aqui 29% das empresas no Brasil e 16% no mundo. Então, percebe que a gente tem quase o dobro de empresas aqui dentro dessa amostra que não querem, que querem voltar 100% ali para o presencial. E a gente representa, né, um número bem grande, e a gente pode concluir aqui que somos mais conservadores nesse sentido aqui. E já que o modelo híbrido é o favorito, né, dos brasileiros, é importante a gente dizer que ele é mais desafiador, porque ele é naturalmente separador. Você vai ter as pessoas que vão estar no escritório, você vai ter as pessoas que vão estar remotamente. E qual que é o problema disso, né? Quando a gente tem um time que está full remote, né? Ou seja, as pessoas já estão, todo mundo trabalhando do remoto, né? Essas empresas que já têm essa prática, essa cultura do remote first, ela já é nativa. O que não acontece quando a gente está no modelo híbrido, né? O que acontece? As pessoas que estão no escritório vão trabalhar de uma forma, as que estão no remoto vão estar de outra. Então, a gente precisa criar aí de forma intencional essa cultura do remote first, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente aqui para vocês. Sobre a preferência das pessoas, olha que legal, 76% dos jovens preferem um modelo híbrido. E esse é um fato bem interessante, né? Quanto mais jovem, mais essa necessidade. E aqui tem um fato bem interessante, né? Que como professora eu também sou pesquisadora, eu identifiquei aqui nos meus grupos que as pessoas que têm jovens na equipe, né, ou sejam júniores ou estagiários, eles tiveram muita dificuldade durante esse período para poder estar próximo, dar orientação. Então, esse é um fato também. Quanto mais senior a gente tem a pessoa no time, né, com mais facilidade ela vai ter ali de se adaptar, de criar a disciplina, enfim, de fazer o trabalho com total autonomia. E olha, e quando a gente olha para o mundo, né, 97% respondeu que sim, gostaria de trabalhar remotamente pelo resto da sua carreira, né, pelo menos ali uma parte do tempo, no período pós-pandemia. E o mais bacana dessa pesquisa é que ela pegou pessoas que já trabalhavam remoto antes da pandemia, pessoas que foram forçadas, né, a trabalhar remoto por conta da pandemia. E o resultado é quase que unanimidade, que a aprovação das pessoas para trabalhar remotamente. Então, sim, a grande maioria das pessoas deseja continuar trabalhando remotamente e viram os benefícios do trabalho remoto. Sim, os profissionais eles estão
cada vez mais exigentes, né? Eles têm altas expectativas com relação às suas empresas, né? Será que a minha empresa está se adaptando a esse novo mundo, esse novo mercado, ou não? E veja, o trabalho remoto com times distribuídos, né, em múltiplos time zones, não é algo novo, né? Isso já existe há muito tempo. A gente tem enfim, projetos globais que têm profissionais aí no mundo todo. E eu trouxe, né, esse dado aqui interessante que, olha só, quando a gente olha para o mundo, cerca de 74% das pessoas que estão trabalhando, elas disseram que elas têm membros, né, de equipe que estão trabalhando a partir de outros fusos horários, né, o que não é uma prática muito comum aqui para a gente no Brasil. E quando a gente olha para as empresas, né, dessa amostra também, cerca de 59% tem entre 2 e 5 time zones, e só 2% de toda essa amostra aqui atua em um time zone apenas. Então, já é claro e sabido que os talentos, eles estão disponíveis em qualquer parte do mundo. E a gente pode ter um grande talento numa cidadezinha lá no interior do Brasil, enfim, qualquer país da Europa, da Ásia, em qualquer lugar. Então, as empresas que já entenderam isso, elas já saíram na frente. Então, é super importante você questionar, né? Como que a sua empresa está se adaptando e tomar esse cuidado. Olha só, profissionais de tecnologia, eles estão sendo recrutados para trabalhar remotamente e para ganhar em moedas mais fortes, para ganhar em dólar, para ganhar em euro, e pode trabalhar do Brasil com um custo de vida muito mais baixo. Então, o que a sua empresa está fazendo a respeito disso? E alguns findings aqui da Buffer, né, que ela está dizendo o seguinte, olha, gente, milhões de pessoas já experimentaram o trabalho agora, né, em função da pandemia, e por conta disso, todo um novo mercado está surgindo, né, está se fortalecendo com novas ferramentas, novas práticas, novas culturas de trabalho estão emergindo, né, que é o que a gente está falando aqui, e algumas empresas simplesmente não vão voltar mais a trabalhar presencialmente. E já aqui do lado do Google, diz o seguinte, que mesmo nós brasileiros aqui afastados fisicamente, nós seguimos conectados, e sim, trabalho remoto não significa trabalho isolado, a gente tem mecanismos para colaborar, só que o Google coloca aqui, né, que cultura e tecnologia, elas precisam andar juntas para potenciar essa colaboração, porque não adianta eu investir nas melhores ferramentas, ter a melhor tecnologia, se as pessoas não têm a colaboração no DNA delas. Então, esse é um ponto super interessante aqui que ele reforça. E, afinal, o que é o trabalho remoto? Mas, afinal, né, a gente está falando que tem trabalho forçado, trabalho por opção. Então, como que a gente pode definir isso? O trabalho remoto, raiz, né, não Nutella, é como um estilo de vida. Ele funciona para você como se fosse uma opção e não uma obrigação, uma imposição. E talvez você não saiba, mas o trabalho em home office que você vem fazendo, né, até hoje, foi forçado pela pandemia, talvez ele não seja um trabalho remoto, não necessariamente é um trabalho remoto. A pergunta aqui é onde você se sente mais produtivo para trabalhar? Você pode se sentir mais produtivo do seu escritório, de uma base de apoio da sua empresa, da sua casa, de um café, de um coworking, de um Airbnb, da casa de um amigo, de onde você quiser. Você tem a liberdade para escolher onde e quando trabalhar. Porque o trabalho remoto, ele é muito mais sobre como você trabalha e não de onde você trabalha. E aí eu trago aqui para vocês as personas do trabalho remoto. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção e tentassem se identificar. Onde você se encaixa? Que persona que você é? E primeiro, a gente tem aqui os Sweet Home Officers. São aquelas pessoas que amam trabalhar de casa, que elas se sentem super energizadas, né, perto da família, dos filhos, dos seus pets. Então, vai ser sempre o local favorito dessas pessoas.
A gente tem os adventurers, que são aquelas pessoas que adoram colocar o pé na estrada, elas se sentem super energizadas quando elas podem viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu conheço um monte, gente. A gente tem aqui os descolados, né, os the cool ones, que são aquelas pessoas que gostam de estar sempre em movimento, elas odeiam rotina, e elas gostam de trabalhar de um café, de um coworking, elas gostam de ir para o escritório, desde que ela consiga ver algum movimento. E a gente tem aqui os sociable, né? As pessoas que são mais sociáveis, são aquelas pessoas que elas precisam das relações. Ela quer ir para o escritório porque ela quer interagir com seus colegas. Elas adoram aquele cafezinho, né, de corredor. São as pessoas que precisam de pessoas. E a gente tem a persona aqui do My Boss. Não necessariamente aqui essa pessoa vai ser um gestor, enfim, um líder, mas é aquele tipo que adora ir para o escritório para não perder nenhuma informação, ele quer estar sempre por dentro de tudo, ele quer influenciar as decisões, ele quer fazer networking, porque ele, de fato, se sente energizado através de conexões que são relevantes para ele. E eu te pergunto, de que tipo que você é? Então, pense em você, de que tipo você é, e depois, para cada pessoa do seu time, tenta identificar qual é o tipo dela, qual é a persona dela. Porque a gente está falando sobre experiência. O remote first, ele é um conceito da gente pensar, para que a gente possa pensar primeiro na experiência das pessoas que estão remoto, né? Independente se elas estão no escritório ou não. Então, geralmente, qual que é o problema que a gente tem aqui quando a gente está falando, né, desse modelo híbrido? As pessoas que estão remotas, elas geralmente não têm o mesmo acesso às informações, elas não têm a mesma participação, né, nas decisões e se sentem, de certa forma, excluídas, né, de muitas coisas. Então, quando você está numa empresa, né, com uma cultura tradicional e você está lá no escritório, a sua experiência vai ser boa, né? Porque você está perto das pessoas e as coisas vão funcionar da forma como você sempre esteve acostumado. Mas aquelas pessoas que estão fora, né, a experiência pode ser uma experiência ruim. Então, eu vou pedir para vocês lembrarem das situações que a gente tinha no passado, quando a gente fazia uma reunião, né, de uma sala de conferência e tinha algumas pessoas na sala, outras pessoas, né, ali na TV, conectadas pela TV, e as pessoas que estavam remotas, muitas vezes elas não ouviam o que as pessoas estavam falando, elas não entendiam o contexto, elas muitas vezes não entendiam as piadas que estavam acontecendo, não conseguiam, quiçá participar, né, ali tentar falar e contribuir com a reunião. Então, a experiência é péssima. E aí, quando a gente fala, né, poxa, vamos trabalhar o remote first, como que a gente poderia mudar essa situação? Nesse cenário, a gente poderia colocar todas as pessoas, né, ali com a mesma experiência através de uma sala virtual, independente se a pessoa está no escritório ou não, e todo mundo vai poder ouvir e falar e participar, né, de forma igualitária. Então, quando você pensa no remote first, independente da pessoa estar no escritório ou estar fora do escritório, a experiência vai ser boa. É com isso que a gente se preocupa. Então, eu vou fazer esse desafio para vocês, né? Se vocês estiverem já no híbrido, façam essa experiência, né? Façam esse teste, né? Prefiram esses espaços individuais, né? As salas virtuais, em vez daquelas grandes salas de conferência. Porque quando uma pessoa está remota, todas as outras estão. E lembrem-se, né, como agentes de mudança, é uma mudança grande de mindset, porque a tecnologia que a gente tem disponível hoje, ela não é impeditiva para o trabalho remoto, mas o mindset das pessoas, sim. Ainda tem pessoas que pensam, as pessoas precisam da minha supervisão, ou quem escolheu ficar trabalhando remoto não está comprometido com o time, ou então, eu não consigo, eu só consigo resolver as coisas se eu for para o escritório, ou então, quem é visto não é lembrado. Então, são várias crenças limitantes, né, que as pessoas têm que, de fato, as impedem aí de embarcar em todos os benefícios que a gente tem no trabalho remoto. E uma outra provocação que eu trago, quando você olha para a cadeia de valor da sua empresa,
Geralmente, né, você tem aqui uma etapa, né, onde acontece a entrada da sua demanda, uma etapa onde você vai preparar, criar, produzir algo para entregar esse valor para o seu cliente. E geralmente você não se limita, você não se restringe aos seus canais de venda físicos, né, presenciais. Não, você está no digital, você está aberto para vender para qualquer cliente em qualquer parte do mundo. E também você não se limita a ter pessoas, né, novas empresas e parcerias para te ajudar, né, dentro dessa etapa aqui do seu processo. Da mesma forma, você também não se limita a entregar para os seus clientes que estão somente na sua localização geográfica. Você entrega para o cliente em qualquer parte do Brasil, né? De repente até em qualquer parte do mundo. E muitas empresas aqui também não se limitam a atender clientes que falam apenas o seu idioma, né? Então eu pergunto, por que a gente ainda se limita, né? Limita aqui os nossos colaboradores, que é uma parte extremamente importante dessa cadeia, que prepara, que cria, né? Essas entregas de valor para os nossos clientes, por que a gente tem que submetê-las a trabalhar exatamente no mesmo espaço físico, trabalhar no estilo industrial, né, no mesmo horário comercial, por que a gente limita que essas pessoas sejam talentos locais, né, que só contrate da mesma cidade, por que eu não posso contratar, né, pessoas aí de outras cidades, e por que a gente não proporciona, né, esse benefício da tecnologia e da cultura digital para os nossos colaboradores? Se a gente não tem limitações e restrições, né, barreiras na hora de vender e na hora de entregar, por que na hora de produzir eu preciso colocar essa barreira? E aí a gente traz aqui, né, a necessidade dos colaboradores. Você precisa prover para o colaborador que está remoto, primeiro, o propósito, né? Por que ele está fazendo aquilo? Qual que é o impacto desse trabalho, o valor que ele está gerando? Porque quando você dá esse contexto, você consegue o comprometimento e o engajamento das pessoas. Em seguida, você traz os objetivos. O que você quer que essa pessoa atinja, né? Que resultados que você quer que ela entregue? E ela vai trabalhar de forma remota para te entregar isso. O que você jamais vai fazer é dizer o como ela vai fazer o trabalho, o quando e o onde, porque o quando vai ser no horário que ela se sente mais produtiva, né? Se o colaborador ele gosta de trabalhar de madrugada, ele é um corujão, deixa ele trabalhar, né? A partir do horário que ele se sente melhor, e tá tudo bem. E de onde ele quiser, né? Desde que tenha internet e café, que a gente fala, né, que são as necessidades básicas aqui do trabalhador remoto. E aí é isso, pessoal. Então, revejam alguns conceitos, né, de cliente no centro para pessoas no centro. A gente também tem que rever um pouco o conceito de diversidade para expandi-lo, né, não para falar só de ter diferentes gerações, orientações sexuais, gênero, nosso time, mas por que a gente também não vai olhar a diversidade em termos de preferências sobre o local de trabalho e sobre a produtividade das pessoas? E também olhar do ponto de vista de inclusão, que não é um esforço para incluir as minorias, a gente tem que incluir todos, porque sim, todos merecem uma boa experiência quando a gente fala de trabalho remoto. Então, adote a comunicação assíncrona. O que é assíncrona, que a gente fala, né? Assíncrona é uma comunicação não imediata. Então, você tem a síncrona e a assíncrona. Na síncrona, é essa comunicação de reuniões, telefonemas, né? Essa talk aqui, por exemplo, vocês estão recebendo a informação no mesmo momento. Já a assíncrona é mais a informação ali escrita. Então, quando você manda um e-mail, uma mensagem, um fórum, ou você deixa, né, um registro ali no canal de vocês, no Teams, no Slack, isso é uma comunicação assíncrona. Por que isso é importante? Porque as pessoas, elas podem estar trabalhando, né, em momentos diferentes, e o fato dela estar remota não significa que ela esteja disponível para você o tempo todo, e às vezes você pode interromper a pessoa no momento, né, que ela está concentrada, ou você pode interromper, ou você pode chamar numa
uma hora que ela não está disponível, e o que importa é ela entregar o resultado, né? E não ela estar ali disponível para você. Só que sim, é importante você planejar seus momentos de colaboração, né? Quando você tem uma atividade no seu time que é uma cocriação, ou você precisa fazer um planejamento conjunto, ou você precisa rodar uma dinâmica, são atividades de colaboração, e sim, elas precisam ser síncronas, e você vai planejar os momentos para isso. Enquanto, se você tiver atividades que é elaboração de materiais, de conteúdos, status das atividades, né, ou algum tipo de resolução de problema, ou desenvolvimento, a gente está falando de criação e de informação. Então, isso pode sim acontecer de forma assíncrona. Então, você dá mais espaço e dá mais liberdade, sem ficar interrompendo, né, as pessoas e ficar sobrecarregando o seu time com reuniões o dia todo, né? Quando acaba o final do dia, agora eu vou trabalhar, né? Agora acabaram as reuniões, agora eu vou trabalhar. Então, lembre-se também, é importante planejar a integração do seu time, porque antropologicamente, né, nós aqui, seres humanos, desde da época das tribos, a gente precisa dos rituais para que a gente se mantenha conectado. Então, você como líder, você tem que criar intencionalmente esses rituais para fazer a conexão do seu time, ainda mais agora no modelo remoto. Você não pode esquecer disso, em hipótese alguma. Então, lembre-se que fazer o sync das atividades, né, o sincronismo ali do trabalho, como é que está, status, enfim, é completamente diferente de fazer esses rituais de integração, né, que eu chamo aqui de team bonding, que é o momento que você vai construir laços com o seu time. E sobre a confiança, isso é muito importante. A pergunta é: você confia no seu time para trabalhar remotamente? E talvez, eu digo para você, talvez não, você não confia se você manda mensagens para o seu time o dia todo, cobrando eles, perguntando como é que tá, como é que estão as coisas. Se você quer saber quantas horas as pessoas estão trabalhando, se você monitora a tela delas, né, olha esses relatórios, né, de atividades, assim, eu sinto muito lhe informar, você não confia no seu time. E é importante lembrar que, assim, existe um caminho para o sucesso do trabalho remoto, que ele parte da confiança. Sem confiança, você não vai dar autonomia para o seu time, né, trabalhar ali no momento que ele se sentir mais confortável, do lugar que ele se sentir mais confortável, né? Você não vai conseguir explorar os benefícios aqui de uma comunicação, né, mais inteligente, dividir o síncrono dos momentos assíncronos. A questão do respeito também, você entender que existem diferenças e que está tudo bem, né? Que não tem certo ou errado, né? Tem pessoas que vão adorar voltar para o escritório porque elas precisam de conexões, e tem pessoas que vão odiar porque elas gostam de liberdade, enfim, independência. Então, tá tudo certo, mas como que você vai lidar, né, com essas diferenças? O quão flexível você vai ser e o quanto você vai prover essa inclusão para todas essas pessoas, para que elas tenham a mesma experiência. Então, esse é o desafio. E aí, né, então, a gente traz aqui, né, que para sua reflexão, o seu time, ele tem, de fato, objetivos claros? Vocês têm as ferramentas certas para fazer essa sincronização e a colaboração? Vocês planejam momentos para fazer essa colaboração e não tentam fazer isso o tempo todo? Praticam a comunicação assíncrona, né? Ou seja, você trabalha junto com o seu time, né, a atualização das informações de forma escrita para que ela esteja disponível, né, a qualquer momento, para qualquer pessoa, sem que você precise ficar interrompendo o trabalho delas. Você evita excesso de reuniões e interrupções e, principalmente, respeitar o estilo pessoal de cada um. Isso é o trabalho remoto. E eu trago aqui também um canvas, né, para quem quiser fazer esse exercício, né, dar uma olhadinha aqui, como que está hoje, né, a foto aqui do seu time, qual que é a missão dele, quais são os valores que ele pratica e, principal, quais são os objetivos dele. Você já tem algum tipo de acordo sobre o trabalho remoto? Se tem, coloca aqui métricas, né, quais métricas vocês estão perseguindo, as pessoas precisam saber se elas estão indo bem ou não. Quais ferramentas que vocês utilizam para a gestão das demandas de vocês, para colaborar, para sincronizar as informações? Tragam aqui também a cara do time, quem são as pessoas, as personalidades e as suas preferências, principalmente em relação ao remoto. E
quando, né, qual que é a cadência aqui que vocês têm para fazer a sincronização e também os rituais de integração, que é o momento de gente, momento de pessoas. E, por fim, para a gente finalizar, eu trago aqui essa frase, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e eu desejo a todos aí um excelente evento. Kelly, muitíssimo obrigada por compartilhar aqui com a gente. Realmente, esses dados, personas, essas informações, elas nos fazem repensar alguns conceitos, viu? Bom, gente, a Kelly, ela estará lá na sala de Conexões 1 para responder pergunta, interagir um pouquinho mais aí com vocês, para quem quiser se aprofundar sobre o tema também. Fiquem à vontade em se direcionar lá para a sala, tá bom? Obrigada, Kelly. Obrigada.